E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. Bom dia, queridos e preciosos irmãos. Essa escritura está em Gênesis capítulo 4, do 3 ao 5, falando sobre as duas ofertas, a de Abel e a de Caim. Ora, nisso nós podemos falar duas coisas também que é muito importante nós analisarmos. É sobre a razão, é sobre em ter razão ou estar certo. A diferença entre razão e estar certo. Tem muitas pessoas que, pela razão, ela poderia até ter direito de reclamar, de buscar os seus direitos. Mas veja bem, Caim ele teria toda a razão de reclamar com Deus, porque a sua oferta, ela não foi para o diabo, ela foi para Deus. O que Caim ofereceu ali naquele altar, quando ele foi se apresentar a Deus, aquela oferta estava direcionada a Deus. Mas veja bem, aquele tipo de oferta não era a exigência que o Senhor tinha feito. Agora Abel, você viu, ele apresentou a sua oferta e foi aquela que agradou a Deus, porque a exigência de Deus é sangue, né? Agora, voltemos aqui sobre a razão. A razão, o significado dela é faculdade de raciocinar, compreender, ponderar, julgar. É a inteligência, é raciocínio que conduz à indução ou à dedução de algo. Então, às vezes, a pessoa pensa que está com a razão por deduzir o assunto, ou deduzir determinadas coisas, ela pensar que aquilo é o certo. Pela razão, irmã, pela razão, nós poderíamos fazer muita coisa pela razão. Eu tenho razão, foi ela que me provocou, foi ele que me provocou, eu tenho a razão. Eu tenho a razão de debater. Mas o que você prefere? Ter a razão ou fazer o que é certo fazer? Porque a razão, às vezes, levou muita gente para a sepultura. A razão leva muita gente para o tribunal de justiça. A razão, tudo bem, ela pode até lhe dar direito de fazer, de ir, de processar. A razão lhe dá o direito de requerer. Mas isso é o que Deus está exigindo de você? Você tem razão de reclamar de determinadas coisas? Tem sim, irmã. Tem sim, irmão. Mas a diferença entre razão e estar certo. A razão
é raciocínio, é você achar que é. Quem tem razão pode arrazoar. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho razão, porque eu estou vendo isso na Bíblia, estou vendo isso nas Escrituras, eu tenho razão de falar, eu tenho razão de pregar determinada coisa. Mas é essa a exigência de Deus? É isso certo? A razão pode fazer uma pessoa arrazoar. E não se arrazoa a palavra de Deus. Não se arrazoa as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Não se arrazoa com as coisas de Deus. O irmão Brando diz assim na mensagem, a mensagem A Deidade de Jesus Cristo, ele diz no parágrafo 51, as seguintes palavras: a diferença entre a razão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira, a razão é falsa. Vocês viram? A palavra de Deus sempre é a verdade. A razão, ela é falsa. Caim teria razão, sim, de reclamar, porque a sua oferta era para Deus, mas não era a exigência de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, pagou o preço de sangue pela nossa salvação, pela salvação da humanidade. Ele pagou com preço de sangue, porque essa sempre foi a exigência de Deus, e ele sabia disso. Foi por isso que ele entregou a sua própria vida para nos salvar lá no Calvário. Você tem razão, teria razão de reclamar, sim, porque você tem feito de tudo, mas entregar a vida, foi Ele quem entregou, Jesus Cristo. Ah, mas eu sou um bom religioso, eu sou uma boa religiosa, eu vou na igreja, eu estou na Santa Ceia, eu leio, eu faço isso, eu dou caridade aos pobres. Poderíamos ter razão de pensar assim, mas era sangue, é sangue, e esse foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo.